Fala turma, beleza? Professor Lucas aqui. Estamos hoje na nossa aula 02 de Matemática para o Enem. E caso você tenha chegado aqui hoje, fique sabendo que toda quarta-feira, às 16 horas, sai uma aula específica sobre matemática para o Enem, bem completa para você se preparar para o vestibular. Na aula de hoje, vamos falar sobre interpretação das questões. Só que a gente não vai falar de um modo geral, a gente vai ser mais específico. A gente vai falar sobre um determinado tipo de questão que cai no Enem, um tipo específico, que eu costumo chamar de lê um pouquinho, escreve, lê um pouquinho, escreve. Essas questões são aquelas mais comuns que acredito eu que a maioria das pessoas tem dificuldade, que é quando a gente tem que pegar um texto que vem escrito em português e trazê-lo para a linguagem matemática, ou seja, equacionar os problemas, tá? Geralmente cai em questões de função do primeiro grau, sistemas de equações, grandezas direta ou inversamente proporcionais. E nessas horas, nessa passagem de escrita do português para a linguagem matemática, que os alunos têm uma enorme dificuldade. E por isso eu escolhi esse nosso tema para essa aula de hoje. E a gente vai começar a nossa aula aqui no slide, onde eu vou te explicar qual é o método que a gente vai utilizar para você ter uma noção geral e depois a gente parte para as questões. Acredito aí que a gente vai fazer hoje entre 7 e 10 questões e eu espero poder contribuir para que essa sua dificuldade com esse determinado tipo de questões diminua. Antes de mais nada, eu te peço desculpas porque hoje a minha voz não está tão legal, mas compromisso é compromisso. Eu me comprometi com você, estar aqui toda quarta-feira, estou aqui honrando esse meu compromisso. Hoje, dia 21 de agosto, quarta-feira de manhã, estou gravando e a aula vai ao ar às 16 horas. Final de semana todo sem voz, eu melhorar um pouquinho de segunda para terça e hoje estou aqui para gravar. Então, se eu posso estar aqui hoje gravando essa aula para você, o mínimo que você pode fazer é assistir ela até o final, se quiser se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, mas o mais importante é estudar, colocar em prática o que a gente vai ver aqui, beleza? Então vamos lá para o slide, para essa nossa introdução e depois a gente parte para as questões. Vamos nessa! Vamos lá, galera. Para a gente iniciar essa aula, eu preciso te lembrar quais são os nossos três pilares, os três pilares fundamentais da matemática para o Enem. Esses três pilares são conteúdo, interpretação das questões e prática, beleza? Numa próxima aula eu vou te explicar detalhadamente cada um desses pilares e como eu cheguei nesses pilares. Mas basicamente é o seguinte, o que quer dizer, o que é que eu quero dizer com conteúdo, que é esse nosso primeiro pilar? Eu costumo dizer o seguinte, olha só, conteúdos certos na ordem correta geram mais resultados em menos tempo. Então basicamente é você organizar os conteúdos matemáticos para que você consiga produzir mais em menos tempo, definir uma sequência lógica. E ao definir essa sequência lógica, você precisa colocar os exercícios corretos para você conseguir associar com os conteúdos, beleza? Porém, não adianta você saber que conteúdos certos na ordem correta geram mais resultados em menos tempo, ter um conteúdo programático de tudo que cai, mas não saber interpretar as questões, tá? Então eu coloquei esse pilar aqui porque ele é um dos mais importantes e incrivelmente foram vocês alunos que me deram essa ideia de colocar interpretação das questões como um pilar. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram há pouco tempo atrás e perguntando o seguinte, qual a sua maior dúvida em matemática para o Enem? E eu acreditava que o pessoal ia dizer logaritmo, função exponencial, probabilidade, análise combinatória, etc, etc. Mas na verdade a maior dúvida dos alunos era com relação à interpretação. E você está vendo aqui alguns dos comentários das pessoas. Eu preservei só a identidade deles, tá? Mas aí dá para você ver os comentários das pessoas. Então eu pensei o seguinte, de que forma eu posso ajudar esses alunos? Porque interpretação das questões a gente associa ao português, né? Ah, interpretar um texto, então volta para o português e estuda. Mas não é bem assim. Eu trouxe esse problema para a matemática e tentei ajudar vocês da seguinte forma. Eu lembrei de um cara que eu estudava logo no início, quando eu comecei a faculdade.
E esse cara tinha um método. E esse método eu aplicava para os meus alunos que iam fazer a Olimpíada Brasileira de Matemática. E funcionou muito bem com eles, tá certo? O método consiste basicamente no seguinte, ó. Entenda o problema, então você vai coletar os dados e identificar o problema. Você vai construir uma estratégia de solução, que é você lembrar de problemas parecidos, tá? Você vai pensar o seguinte, poxa, eu já resolvi um problema parecido com esse, então vou tentar utilizar as mesmas estratégias. E aqui é a parte mais difícil, que é você sair da linguagem em português para a linguagem matemática. Executar um plano estratégia e revisar a solução, né? Basicamente tirar uma prova real. Só que esse é o método dele e a gente sabe que a prova do Enem ela é muito corrida. Então não dá para a gente aplicar esse método complexo para todas as questões. Então eu adaptei esse método para a prova do Enem, simplificando ele, deixando ele mais mastigado ainda para você, que é o que eu chamo do método Lucas de aprender matemática. E aqui a gente vai começar da seguinte forma, coletando os dados. No Enem, geralmente, os dados eles vêm em forma de gráficos, tabelas ou no próprio corpo do texto, né? E uma das etapas da coleta de dados é a parte de matematicar as informações. E é aqui o nosso ponto-chave da aula de hoje. É onde a maioria dos alunos tem dificuldades, que é pegar uma questão que está na linguagem em português e trazer para a linguagem matemática. Porque o problema é de matemática, então eu tenho que resolvê-lo na linguagem matemática, tá? Então, fazendo essa transição de uma linguagem para outra, fica tudo muito mais fácil, só que muitas pessoas têm dificuldades em fazer isso. E é exatamente aqui que a gente vai fixar nosso ponto de hoje. Tá aqui escrito, ó, lê um pouquinho, escreve, lê um pouquinho e escreve, beleza? Depois daqui a gente identifica o objetivo / comando da questão, né? Que geralmente está no último parágrafo do enunciado, que é você saber o que é que você realmente tem que executar. E quando você tem os dados, sabe o que a questão está pedindo, partir para a ação. E essa se torna a parte mais fácil do nosso estudo. Geralmente essas questões, ó, vem aqui comigo, geralmente essas questões caem muito em função, tanto do primeiro grau, quanto do segundo grau, quanto função exponencial e log, também muito função periódica, que são as funções seno e cosseno, etc. Beleza? Que cai no Enem. Também as questões de equações e sistemas de equações. A gente é obrigado a fazer essa transição de uma linguagem para outra. Outras questões também que são muito interessantes são as questões aí de proporcionalidade, onde a gente precisa relacionar duas ou mais grandezas, direta ou inversamente proporcionais. Então, para todos esses tipos de questões, é necessário que você tenha essa adaptação do português para a linguagem matemática e é no que a gente vai bater pesado na nossa aula de hoje, tá? O nosso terceiro pilar é a prática, beleza? É aqui onde a gente separa os meninos dos homens e as meninas das mulheres. Só com a prática você vai poder passar pelas etapas do passo a passo mais rápido e diminuir a probabilidade de erro na resolução de questões. Para isso, deixa eu colocar aqui o comentário de um colega. Olha só o que ele falou. Interpretar os problemas é a minha maior dificuldade, mas sinto que isso está sendo sanado conforme você vai sempre exercitando. Então aqui um exemplo real de que a prática vai te ajudar, a prática associada com o método vai te ajudar a diminuir estes seus problemas, beleza? E na aula de hoje a gente vai resolver muitos exercícios aplicando na prática esses conceitos que eu te mostrei aqui no slide agora, beleza? Então vamos nessa, vamos começar pelas nossas primeiras questões. Vamos lá, galera, a gente vai começar aqui falando sobre expressões numéricas. Pois é, cai questão de expressões numéricas do Enem e a gente vai aplicar o método do lê um pouquinho, escreve, lê um pouquinho, escreve,
para a gente chegar no nosso resultado final, beleza? Eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2010, essa foi na segunda aplicação, tá? Então, se você for pesquisar e ficar atento que é a segunda aplicação, a questão 178 da prova azul. Então vamos para a leitura. Um dos estádios mais bonitos da Copa do Mundo na África do Sul é o Green Point, situado na cidade do Cabo, com capacidade para 68 mil pessoas. Em certa partida, o estádio estava com 95% de sua capacidade, sendo que 487 pessoas não pagaram ingresso, que custava $150 cada. A expressão que representa o valor arrecadado nesse jogo em dólares é. E aqui é onde vem um dos nossos primeiros problemas, porque geralmente em 95% dos casos, na nossa primeira leitura da questão, a gente não entende nada do que foi pedido, tá? Por isso que a gente aplica o nosso passo a passo para resolver as questões e aplica, lê um pouquinho, escreve, lê um pouquinho, escreve. Então a gente vai ver na prática agora como é que faz isso daqui. Vamos primeiro coletar os dados, depois a gente vai ver o que a questão está pedindo. Vamos nessa. Vamos começar do começo. Um dos estádios mais bonitos da Copa do Mundo, situado na cidade do Cabo, com capacidade para 68 mil pessoas. Então dá uma pausa, lê um pouquinho, escreve. Capacidade, ó, ele tem um total de 68 mil pessoas. Parou, vamos com calma, vamos com calma. Só depois, com a prática, é que você vai conseguir, como é que eu posso dizer, passar mais rápido por essas etapas. Mas no começo é ler um pouquinho, escreve, ler um pouquinho, escreve, separa os dados, vê o objetivo e parte para ação. Tá bom? Então vamos lá. Em certa partida, o estádio estava com 95% de sua capacidade. Então, numa partida qualquer, vamos lá, numa partida qualquer, o estádio estava com 95% do total. Vamos lá, é ler um pouquinho, escreve, ler um pouquinho, escreve, beleza? Vamos lá. Sendo que 487 pessoas não pagaram. Lê um pouquinho, escreve. Vamos continuar. E o ingresso custa $150. Pronto, eu já coletei todos os meus dados. Etapa 1 finalizada. Galera, não se incomoda com avião, tá? Na verdade não é um avião, porque eu moro na roça não passa avião. E aqui tem um cara na cidade que ele tem um motorzão grandão assim atrás, e aí ele bota tipo um paraquedas e ele fica passeando pela cidade de motor. Aí tá fazendo esse barulho aí, mas não tem problema não, o que importa é que é a nossa aula hoje. Então vamos lá. Todos os dados coletados, total 68. Nessa partida o estádio não estava completamente cheio, só tinha isso daqui. Dessa galera aqui, ó, dos 95%, alguns não pagaram, que são esses 487, e o ingresso custa $150. Olha só, gente, antes da gente partir para o restante da questão da análise, a gente pode concluir algumas coisas. Geralmente, numa questão desse tipo, pode acontecer duas situações. Ou eu quero saber quanto eu vou arrecadar, né? Que aí eu vou ter que pegar 95% disso, menos isso, vezes isso, para chegar no quanto eu vou arrecadar. Ou o mais fácil. Qual é o mais fácil? É eu encontrar a expressão que me dá esse resultado, tá certo? O grande problema de encontrar a expressão desse resultado é que eu tenho que transformar isso que está em textos ou o próprio texto da questão em uma expressão matemática. Mas eu não preciso fazer uma conta sequer. Não há necessidade de fazer nenhuma conta, beleza? E é exatamente esse o nosso objetivo, o comando, olha só.
qual é a expressão que representa o valor arrecadado nesse jogo. Então você precisa entender, olha só como funciona o Lê um pouquinho escreve, ó. Eu tenho um total de 68 mil pessoas, mas não foram todas elas. Desses 68 mil, eu só tinha, ó, 95% desse total. Eu não tinha todos, eu só tinha 95% do total, beleza? Desses 95%, 487 não pagaram. Então, tirando, olha só, subtraindo esses 487. Então, essas pessoas, que é 95% do total, menos os que não pagaram, percebeu como a gente vai fazendo devagarzinho? Não tem por que você querer chegar e dar o resultado logo. Só se você já tiver muita prática. Mas até lá você vai devagar, lê um pouquinho, escreve, lê um pouquinho, escreve. Então, do meu total, 95% assistiram. Mas desses 95%, 487 não pagaram. Então eu tenho que tirar eles da minha expressão. Eles não pagam, então eu tiro. Como é que a gente tira? Subtrai. E essa galera toda pagou $150. E como é que eu faço isso? Eu pego tudo que eu tenho do lado de cá, deixa eu mudar a cor, e multiplico por $150. E aqui está a minha expressão finalizada. Agora eu vou nas alternativas e vou olhar qual é a mais parecida com essa, beleza? Vamos lá, olha só, a gente está falando aqui de porcentagem, então é bom a gente arrumar algumas coisas, tá certo? Em primeiro lugar, 95%, como é que a gente escreve 95%? 95 e passa 2 casas decimais, porque lembra, gente, olha só, 95%, 2 zeros, 2 casas decimais, tá certo? Que vai multiplicar o meu total, 68 mil, e dessa galera aqui eu tenho que subtrair 487. Lembra, primeiro multiplicação, depois divisão. E todo esse povo aqui pagou quanto? $150. E aqui está a minha expressão. Olhando as alternativas, a gente conclui que a resposta correta é a letra C de casa. E está resolvido o nosso problema. Beleza? Então a gente começou com uma questão de expressão, aplicando o passo a passo de coletar os dados e dos dados vai lendo um pouquinho e escrevendo. E quando a gente menos espera, estão aqui todas as nossas informações e nossa expressão montada. Agora a gente vai continuar ainda em expressões numéricas, vai fazer uma outra questão. Vamos lá. Continuando aqui, pessoal, agora a gente vai fazer outra questão ainda de expressão numérica, porém uma questão mais recente, caiu no Enem do ano passado, a questão 164 também da prova azul, beleza? Então vamos para a leitura aqui. Um edifício tem a numeração dos andares iniciando no térreo, T, e continuando com o primeiro, segundo, terceiro até o último andar. Uma criança entrou no elevador e, tocando no painel, seguiu uma sequência de andares, parando, abrindo e fechando a porta em diversos andares. A partir de onde entrou a criança, o elevador subiu 7 andares, em seguida desceu 10, depois desceu mais 13, subiu 9, desceu 4 e parou no 5º andar, finalizando a sequência. Considere que no trajeto seguido pela criança, o elevador parou uma vez no último andar do edifício. De acordo com as informações dadas, o último andar do edifício é... Novamente, a gente leu a questão toda e não entendeu praticamente nada. Você só vai entender se você já tiver uma boa prática, tá? Então, qual é a recomendação? Lê de novo. Lê um pouquinho, escreve. Lê um pouquinho, escreve.
E quando você menos esperar, sua resposta vai estar no papel de forma que você vai achar até mágica, tá certo? Então vamos lá, vamos lá. Um edifício tem a numeração dos andares iniciando no térreo, T de térreo, tá? Ou você pode chamar de zero, andar zero, sei lá, se você quiser. Continuando com o primeiro, segundo, terceiro até o último andar. Então vamos lá. Uma criança entrou no elevador e, tocando no painel, seguiu uma sequência de andares, parando, abrindo e fechando a porta em diversos andares. A partir de onde a criança entrou, o elevador subiu 7 andares. Olha só, vamos lá. A partir de onde a criança parou. Quando sobe, ó gente, sobe, cresce, subiu 7 andares, beleza? Depois de subir 7 andares, ele desceu 10, ó, menos 10. Desceu, foi lá para baixo. Desceu 10 andares. Tudo bem? Cadê? Depois ele desceu mais 13, ó. Foi mais lá para baixo ainda. Desceu 13 andares. Continuando, subiu 9, positivo, e desceu 4. E parou aonde? Parou no 5º andar. Certo? Então aqui a gente começou a coletar nossos dados. A criança entrou em algum lugar, subiu 7, desceu 10, desceu 13, subiu 9, desceu 4. E um desses lugares onde ela passou, aqui diz, ó, considere que no trajeto seguido pela criança, o elevador parou uma vez no último andar. Então, em uma dessas subidas e descidas, ela chegou no último andar. Aqui agora faltam só 2 coisas para a gente finalizar, que estão muito fáceis, estão bem na cara da gente. Primeira coisa, aonde foi que a criança entrou? Eu sei? Eu não sei aonde foi que a criança entrou, certo? Eu, sinceramente, não sei aonde foi que ela entrou. Quando eu não sei, pessoal, eu dou uma letra qualquer. Ela estava no andar X, subiu 7, desceu 10, desceu 13, subiu 9, desceu 4 e parou aonde? No 5º. Então, o resultado de todas essas subidas e descidas da criança levou ela para onde? Para o 5º andar. Olha que legal, eu tenho uma igualdade e tenho uma incógnita, uma equação bem basiquinha. Agora eu resolvo a equação e vou descobrir o que eu quero, beleza? Então vamos lá, vamos resolver essa equação aqui. X, 7 menos 10 é menos 3, menos 13 vai dar menos 16, mais 9 é menos 7, menos 4 vai dar menos 11. Então, x menos 11 é igual a 5 no 5º andar. Resolveu bonitinho aqui, x igual a 5 mais 11, x igual a 16º andar. E aí você vai lá e comete um erro bem bonitinho, marcando a letra A. Quando vai conferir no gabarito, vê que a resposta está errada. E por que está errada, professor? Porque eu não quero saber, tem que prestar atenção, coleta os dados, traz do português para a matemática e define o objetivo. Tem que saber o que você quer. Não é simplesmente sair fazendo qualquer coisa. Você tem que definir o objetivo. E o objetivo não é o andar onde ela estava. Eu não quero saber onde ela estava. Se eu quisesse saber onde ela estava, aí serviria, ó. Onde ela estava foi aqui. Lembra onde começou tudo, onde eu estava? É aqui. Mas eu não quero saber isso. Eu quero saber qual é o último andar. É isso que eu quero saber. Então, gente, tem que tomar cuidado. Segue o passo a passo direitinho, tá? Eu descobri aonde ela estava e agora eu preciso descobrir qual é o último. Ele me diz que um desses de cá é o último, beleza?
Então o que é que eu preciso fazer? Muito simples, olha só. Eu preciso encontrar o último andar. Um desses aqui é meu último andar. Como eu parei no 16 e subi 7, eu vim parar onde? No 23, beleza? Depois do 23 eu desço 10. Quando eu desço 10 eu chego no qual? No 13. Depois eu desço mais 13, eu venho para onde? Eu venho para o térreo. Lembra que ele falou que tem um térreo? Quando eu estou no térreo eu subo 9 e vou para o 9º. Desço 4, termino no 5º andar. Desses andares aqui que eu fui, qual é o mais alto? O 23º andar. E marco a alternativa correta, letra C de casa. Então toma cuidado. Além de coletar os dados, você tem também que identificar o objetivo, certo? Toma cuidado, identifica o objetivo, porque você andar numa estrada sem saber onde você vai estar é ruim também, é muito pior. Às vezes é até melhor ficar parado, beleza? Então vamos continuar, vamos para a próxima. Agora a gente vai fazer umas aqui de proporcionalidade, relacionando grandezas. A gente vai começar relacionando duas grandezas direta ou inversamente proporcionais. Depois a gente vai relacionar mais de duas grandezas, tá? Então a gente vai ter que pegar essas grandezas, que vai estar numa linguagem textual, trazer para a linguagem matemática, montar a expressão relacionando elas de forma direta ou inversamente proporcional, tá? Então vamos lá. A gente vai fazer a questão 153 do Enem 2013, também da prova azul. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como os batimentos cardíacos e a taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre a superfície e massa ou volume do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa m. E, novamente, a gente lê e não entende nada. Isso é equivalente a dizer que, para uma constante k maior do que zero, a área S pode ser escrita em função de m por meio da expressão tal. Então, ao olhar as alternativas, você já vê que você tem que montar uma expressão, uma equação, relacionar aí duas grandezas. Então, você vai ter que trazer esse texto aí, cheio de linhas, cheio de palavras, e resumi-lo em 3 ou 4 letras com operações e com uma igualdade. Então, é essa maturidade que eu quero que você tenha a partir do final dessa aula aqui. Então, vamos lá. Lê tudo de novo, lê um pouquinho, escreve, lê um pouquinho, escreve, separa os dados. O objetivo a gente já sabe que é a expressão que relaciona essas grandezas, tudo bem? Então vai ser mais tranquilo. Então vamos lá. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como os batimentos cardíacos, parará, apresentam escalas construídas a partir da relação, olha só, relação entre superfície e massa. Tudo bem? Superfície e massa. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S, pausa um pouquinho, o cubo da área S, ele chamou então S de área. E ele me diz que o cubo da área S, vamos lá, de um mamífero é proporcional, para de novo. Você já sabe que o cubo da área é proporcional. E aí vai uma dica aqui muito interessante. A aula não é sobre proporcionalidade, mas você nunca mais vai esquecer isso que eu vou lhe falar. Toda vez que você relaciona grandezas de forma direta ou inversamente proporcionais, você vai igualar a uma constante K, chamada constante de proporcionalidade, beleza? Então, se eu digo que qualquer coisa é proporcional a outra, igual K vezes. Sempre, bote na cabeça. Uma coisa proporcional a outra igual a K vezes alguma coisa. Eu preciso descobrir qual é essa outra coisa. Então vamos lá. É proporcional ao quadrado de sua massa m. Então ele me diz que m é a
massa. E o cubo da área S é proporcional ao quadrado da massa M. Olha só que bonito, olha só que legal. O cubo da área S, está escrito aí, lê aí. O cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional, igual a K vezes ao quadrado da massa M. Pronto. Acabou, cara. Sua questão já está respondida. Acabou. Você não precisa fazer mais nada aqui, quer dizer, vamos olhar as alternativas, né? Nem o último parágrafo aí você precisa ler mais se você quiser. Aí você vai olhar as alternativas e você vai ficar um pouquinho assustado. Pô, professor, mas não tem essa alternativa aqui. Eu não estou achando a resposta do lado de lá. Muito simples. Lembra? Quando o expoente está ao quadrado, a gente passa a raiz quadrada. Quando ele está ao cubo, ele vai passar a raiz cúbica. Então, S é igual a Km ao quadrado. Lembra? Inverte, ó, 1/3. Inverte o expoente. 1/3. S igual a K elevado a 1/3 vezes M elevado a 2/3. Propriedade, ó, gente. Propriedade da potenciação. 1 vezes 1/3, 1/3. 2 vezes 1/3, 2/3. Aqui está a minha expressão. Qual é a alternativa correta? Letra D, de dado. Tá bom? Então a gente leu um pouquinho, escreveu, leu um pouquinho, escreveu. E quando a gente menos esperou, nossa expressão estava montada. A gente só teve que arrumar ela para deixar bonitinha para apresentar na alternativa correta. Tira uma foto, copia. E aqui a gente finaliza a nossa questão. Vamos para a próxima, ainda de proporcionalidade. Continuando ainda em proporcionalidade, a gente vai agora relacionar duas grandezas. E a gente vai vir para o ano de 2011, a questão 178 do Enem, prova azul, tá bom? Então vamos lá para a leitura. Vale salientar que essa que você já está vendo aqui do lado é uma questão bem clássica que cai praticamente todos os anos de matemática aí na prova de matemática do Enem. Então vamos lá. A resistência das vigas de um dado comprimento é diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura D, conforme a figura. A constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material utilizado na construção. E aí a gente vê a figura. Considerando S como a resistência, a representação algébrica que exprime essa relação é. Novamente, o objetivo é fácil de identificar, basta você olhar as alternativas. Você vê que nas alternativas eu tenho sempre S igual a alguma coisa. Então eu preciso relacionar grandezas, tá bom? Então minha resposta vai ser uma expressão em função de outras coisas lá. S em função de outras coisas, tá? E olha só, no último parágrafo ele chama, ó, S como resistência. Então já anota o seu primeiro dado. S ele chama de resistência. Tudo bem. Agora vamos lá que eu preciso relacionar S com outras grandezas. Volta do começo, lê um pouquinho, escreve, lê um pouquinho, escreve. Vamos lá. A resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional à largura B. Lê um pouquinho e para. Vamos lá. Ele falou que B é a largura e S é, olha só, diretamente proporcional, lembra? Direta ou inversamente proporcional, constante K, sempre, gente, independente de ser direto ou inversamente proporcional. Aqui é diretamente proporcional à largura B, multiplica pela largura B. E ao quadrado da altura D, então ele chamou D de altura, certo? Ao quadrado ele fala, ó, diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura D, conforme a figura. Acabou. Acabou. A constante K varia de acordo com o material. Acabou. Tá aqui a nossa equaçãozinha. Pronto. Pronto. Acabou. Qual é a alternativa correta aqui? Letra C.
C de casa, tá? Observe aí que a letra A ou a letra B, ele não coloca o K de constante de proporcionalidade, certo? Então se atenta, grandezas direta ou inversamente proporcionais tem que ter o K de constante de proporcionalidade sempre, tá bom? Então anota aí que agora a gente vai ver outra questão, agora envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Bom, finalizando aqui agora essa nossa parte de proporcionalidade, a gente vai relacionar grandezas direta e inversamente proporcionais, aplicando o nosso método do ler um pouquinho, escreve, ler um pouquinho, escreve, beleza? Então para isso eu trouxe a questão 143 do Enem 2012, também da prova azul, e vamos aqui para a leitura. A resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura e ao quadrado da sua altura e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga que coincide com seu comprimento x, conforme ilustra a figura. A constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. Aí aqui a gente tem uma figura e ele me pergunta qual é a expressão que traduz a resistência S dessa viga. Ou seja, a gente leu a questão toda e também não entendeu nada. Então a gente volta do começo, lê um pouquinho, escreve, lê um pouquinho, escreve. Vamos devagar, vamos com paciência, certo? A resistência mecânica S, leu para. S é a resistência. Tudo bem. Vamos continuar. Em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional. Parou. Lembra? S diretamente ou inversamente proporcional a qualquer coisa. Constante de proporcionalidade multiplica. Tudo bem? De novo, S, resistência, é diretamente proporcional a alguma coisa. Então, bota a igualdade e a constante de proporcionalidade. A largura B. Então, eu chamei B de largura, multiplica porque é diretamente proporcional. E ao quadrado da altura, D, ele chamou de altura. Lembra? Ao quadrado, ele fala ao quadrado. Deixa o carro de som passar para a gente continuar. Vamos lá, vamos continuar. Até agora a gente já sabe que a resistência S é proporcional, então igual a K, né? Diretamente a largura e ao quadrado da altura. Continuando, ele me fala que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E essa distância ele chamou de x. Distância. Beleza, galera? Inversamente proporcional, inverte 1 sobre x. Ao invés de eu botar x, eu vou botar 1 sobre x. Lembrando que ele fala que está ao quadrado, então ao quadrado. Acabou. Antes de eu ver quais são as alternativas, antes de eu ver o que é que ele está me pedindo, eu já tenho a minha resposta pronta. Eu só vou deixar ela arrumadinha para como está na alternativa do Enem. Ó. K, B, D ao quadrado. Qual é a alternativa correta? Vamos dar uma olhadinha. Letra A. A de amor. Tá aí respondido o nosso problema. Beleza? Agora a gente vai começar a complicar um pouquinho, a gente vai ver umas equações mais interessantes aí. Vamos dar sequência no nosso estudo de hoje. Vamos lá, né, galera? Agora a gente vai partir para as equações e talvez uma ou outra aqui de função do primeiro grau, tá bom? A gente vai começar bem facinho, depois a gente vai dificultando como é de costume. O lado bom dessas aulas aqui é que você tem como ter uma noção exata, não tão exata assim, mas você já tem como ter uma boa noção de como é que funcionam as aulas lá no curso Mente Matemática, tá? Aqui, no momento, estão com as matrículas fechadas, e aí você tem que estar sempre ligado aí quando é que a gente abre matrículas, tá bom? Mas geralmente é assim, a gente faz um pedacinho de conteúdo e um monte de pedacinho de prática, de questões. Porque a ideia é essa, a ideia é sempre a gente estar
fazendo mais e mais questões para a gente estar exercitando, vendo os modelos de questões mais recorrentes, como é que eu posso falar? Vendo os formatos das questões, as coisas parecidas que tem entre uma e outra, fazer 1, 2, 3 questões, 4, 5 questões por dia para a gente começar a ter esse hábito e para a gente poder resolver de uma forma mais rápida, passar na frente da concorrência. É só assim que a gente consegue melhorar nossos resultados. E lá no curso é exatamente assim que a gente faz, tá? Aqui a gente está tendo questões de vários conteúdos, a gente dá 10, 12 minutos de conteúdo, explicando ali qual é a lógica, bem direto no ponto, sem muita enrolação, sem muita conversa fiada. E aí direto a gente parte para conteúdo, a gente tem apostilas de conteúdos, com os resumos de cada conteúdos aí, vários e vários exercícios para a gente estar sempre praticando. É um curso bem objetivo, bem direto, tá? Então fica ligado, não sei se esse ano eu ainda vou abrir matrículas, eu ainda não sei. Estou pensando seriamente ainda, tá? E é isso aí. Então agora a gente vem para a questão 162 do Enem 2010, é uma questão da segunda aplicação do Enem de 2010, também da prova azul, a gente só faz questão da prova azul. Vamos para a leitura. Em fevereiro, o governo da Cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas com opção de transporte. Então legal, né? Ter bicicletas aí para transitar na cidade. Por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E, se quiser estender a pedalada, paga $3 por hora extra. A expressão que relaciona, olha só, relaciona o valor pago, F, ele chamou de F, tá? O valor pago, pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas extras. E aí, como de costume, a gente lê a primeira vez e não entende muita coisa. Então, o mais adequado é, no começo, ler tudo, volta a ler de novo. Quando você começar a pegar a prática, já vai lendo devagarzinho e escrevendo, lendo devagarzinho e escrevendo. Quando você chegar no final da questão, sua questão já vai estar respondida, tá certo? Então vamos lá. Do começo. Em fevereiro, o governo da Cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de $24, parou, escreve, eu pago $24, vou botar aqui $, para usar um ano. Isso me dá direito a 30 minutos por dia. Se eu quiser andar mais de 30 minutos por dia, o que é que eu vou fazer? Eu vou pagar, vamos botar aqui, né? Mais de 30 minutos por dia, eu pago $3 por hora. Então eu quero encontrar uma expressão que relaciona o valor que eu vou pagar, o valor pago, em função da quantidade de horas por dia. Horas por dia. E aí, gente, olha só como é muito, mas muito simples. Ele me fala o valor pago em função da quantidade de horas por dia. Ele diz, o valor pago é F e as horas por dia ele chama de X. F em função de X. Valor pago em função da quantidade de horas. Ele vai ser igual ao quê? Se eu não pagar nada, se eu não andar nada além das 24, cadê? Se eu não andar nada além dos 30 minutos por dia, eu só vou pagar 24. É um valor único, eu pago e rodo o ano todo. Porém, se eu andar mais de 24 horas, ou se eu andar mais de 30 minutos por dia, eu vou pagar $3, além dos 24, olha só que interessante, além, a mais dos 24, eu vou pagar R$3 por cada hora andada. Pronto, acabou. Tá aí resolvido nosso problema. Simples e prático, tá?
Aqui a gente marca o quê? Letra D de dado. Mas eu vou te dar aqui uma outra dica de como você pode resolver esse problema de uma forma também bem legal. Olha só, imagina o seguinte, se eu não andar nenhuma hora, ou seja, 0 hora, eu vou pagar só $24. Se eu andar 1 hora extra, eu vou pagar 24 mais os $3 da hora extra. Se eu andar 2 horas extras, eu vou pagar os 24 mais 3 vezes 2 horas extras. Por que 2 horas extras? Porque eu vou estar pagando pela primeira e pela segunda hora. Se eu andar 3 horas extras, eu vou pagar 24 mais 3 vezes 3 horas extras pela primeira, pela segunda e pela terceira. Vamos continuar. Se eu for na quarta hora, eu vou pagar 24 mais 3 vezes 4 horas extras. E assim sucessivamente. Então, se eu andar X horas extras, eu vou pagar 24 mais 3 vezes 1, 2, 3, 4, X horas extras. E aqui está novamente a minha função. 24 mais 3x. Só se atenta porque aí, ó, ele fala mais ou menos assim. F de x igual a 3x mais 24. Ele inverte, tá? Os termos aqui da nossa função. Só tomar cuidado com isso. E agora a gente vai continuar, dificultar um pouquinho a mais, que a gente já passou da metade da nossa aula de hoje. Beleza? Vamos lá. Bom, galera, vamos lá. Agora a gente vai embolar um pouco mais a nossa cabeça, mas vocês vão ver que é uma questão ainda fácil. Como vocês podem ver, a gente já está aqui há um certo tempo de aula, então minha voz já está começando a ficar um pouquinho ruim, mas não tem problema. Aqui é na raça, na força, e você também tem que ter isso, tá? Então vamos lá. Eu trouxe a questão 160 do Enem de 2018, a PPL, a segunda aplicação do ano passado. Vamos lá. Em certa página de um livro foi anotada uma senha para se descobrir qual é a página. Dispõe-se da informação de que a soma dos quadrados dos 3 números correspondentes à página da senha, a página anterior e a página posterior é igual a um certo número K que será informado posteriormente. Eita! Aí você para, você vê lá todo mundo no Enem fazendo as provas lá, se acabando e você bugado aqui, você parado aqui, você começa a criar aquele bloqueio, você diz, meu Deus, todo mundo está fazendo menos eu, e você começa a ficar desesperado, e não é para ficar desesperado. Volta, lê um pouquinho, escreve, lê um pouquinho, escreve, beleza? Vamos para o primeiro ponto aqui, olha só. Em certa página de um livro foi anotada uma senha. Eu sei qual é a página do livro? Responde para mim. Sei? Eu não sei. Então eu vou chamar essa página de X. X é a página. Não sei qual é. X é a página aí, tá? A informação que eu tenho é a seguinte. A soma dos quadrados. Então eu vou ter que somar, sei lá, um número ao quadrado mais outro número ao quadrado. A soma dos quadrados, tá? Soma dos quadrados. Tudo bem. A soma dos quadrados dos 3 números correspondentes à página da senha, ó, página da senha, a página posterior. Gente, o que é que vem depois de um número? Página posterior é esse número mais um. Posterior vem depois. E a página anterior é esse número menos 1. Então, olha só que legal. Eu tenho uma certa página que eu não sei, chamei de X, e a soma dos quadrados da página da posterior e da anterior é igual a um certo número K. Perceba que é literal. Quando ele diz é igual, você bota o sinal de igual. Quando ele diz a página, pô, não sei qual é a página, bota o X, eu não sei, dá uma letra, tá? Quando você tem letra e igualdade, você consegue resolver, certo? Ele fala posterior, para pensar, meu Deus, a posterior é a que vem depois. Qual é o número que vem depois do 10? É o 11, porque 10 mais 1 é 11. Qual é o que vem antes? É o 9, porque 10 menos 1 é 9, então é o anterior. Eu tenho a página, tenho a posterior, tenho a anterior,
tudo ao quadrado vai me dar um certo número k, certo? Só tem uma leve diferença, é que ele chama, ó, lá no final, dá uma olhadinha aí lá no final, denotado por n o número da página, então ao invés de eu ter x, eu vou ter n. Só isso, uma questão de nomenclatura. N. Pronto, eu quero a expressão que relaciona x, n com k. Então eu tenho que desenvolver isso daqui para eu conseguir relacionar e chegar na minha expressão. Beleza? Então vamos lá. O carro está passando aí, você ouve o som do carro junto comigo, tem cachorro latindo, tem um monte de coisa aí para atrapalhar a gente, mas vamos seguir, vamos seguir. Vamos lá, pessoal. Olha só. Como é que chama isso daqui? Lembra aí junto comigo. Produtos notáveis, tá? Números aí elevados ao quadrado. Olha só. Quadrado do primeiro mais, menos porque está negativo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1. Isso é somado com n ao quadrado. E aqui a mesma coisa, olha só. Quadrado do primeiro mais, que é mais porque está mais, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, n vezes 1 é n. Aqui também nem precisa botar 1, pode tirar 1. Mais o quadrado do segundo igual a k. Tudo bem? 2n negativo, 2n positivo. Corto 2n, vai sobrar n ao quadrado mais n ao quadrado mais n ao quadrado. Ó. 1 chocolate mais 1, vamos lá. 1 chocolate mais 1 chocolate mais 1 chocolate. 3 chocolates. Tudo bem? 1 mais 1, 2, igual a k. Acabou? Você olha as alternativas e não vê a alternativa correta. Não é para se desesperar. O 2 está positivo, ele vai passar negativo. Então, 3n ao quadrado é igual a k menos 2. E a gente marca a alternativa correta. Letra D de dado. Está resolvido o nosso problema. Então, toda vez que você estiver desesperado, que lê um texto, não entendeu, lê um pouquinho, escreve, lê um pouquinho, escreve. Volta, pega uma parte, bota, pega outra parte, bota. Agora, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai ficar bom nisso? Não adianta você chegar aqui agora, viu eu responder, copiou no caderno, refez, fez aí do seu jeito aí, fechou o caderno, foi jogar bola, foi pro shopping, foi pro cinema e não pegou mais, não fez mais nenhuma, me desculpe, mas você não vai conseguir ficar bom nisso. É a verdade, eu não posso passar a mão, não posso alisar a sua cabeça, tá? Você tem que ter a consciência, pô, fiz uma hoje, tudo bem, eu não gosto de estudar matemática, fez uma hoje, para um pouquinho então, vai descansar, vai fazer o que for, mas amanhã faz outra, tá? A gente tá, não sei quando é que você tá vendo essa aula, mas preste atenção, 1 é melhor do que 0. Fazer uma questão é melhor do que não fazer nenhuma. Uma por dia na consistência, no final de um ano, são 365 questões que você não pode fazer uma vez, parar, fazer outra coisa, esquecer. Aí quando chegar na véspera da prova, você vem assistir a aula de novo, assim não vai dar certo. Tá certo? Então vamos dar sequência nesse nosso estudo. A gente já está quase acabando nossa aula de hoje. Vamos lá. Vamos lá, agora a gente vai fazer a questão 159 do Enem de 2011, também da prova Azul, uma questão ainda envolvendo equações numéricas para a gente aplicar o método de resolução de questões. Lê um pouquinho, escreve, lê um pouquinho, escreve. Vamos para a leitura. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Antes de eu continuar a leitura, deixa eu lhe dizer, agora a gente vai aplicar de uma forma mais direta o passo a passo, tá? Da resolução de questões. A gente já vai começar a ler um pouquinho e escrever, ler um pouquinho e escrever, tá? Então vamos lá. Para isso foi aberta uma licitação, no qual concorreram 2 empresas. A primeira empresa, então vamos lá, eu tenho uma empresa. A primeira empresa, ela cobra um valor fixo, tá vendo? Não, ela cobrou 100 mil por
quilômetro construído. Ele chamou ali, ó, isso de N, certo? Então ele cobra 100 mil por quilômetro construído, acrescidos, olha só, gente, somados de um valor fixo de 350 mil reais. Então a empresa 1, ela cobra 100 mil por quilômetro construído, N, ele chamou N, tá? E 350 mil fixo, deixa eu colocar aqui, valor fixo, tudo certo? Então como é que eu monto essa expressão aqui, né? O valor, vamos chamar de V, né? O valor da empresa 1 é de 350 mil fixos, mais, ó, ele fala acrescidos, tá? Mais 100 mil por quilômetro construído, por N, multiplicado por N. Então a gente já vai lendo e já vai escrevendo, já vai lendo e já vai escrevendo. A segunda empresa, vamos lá agora. A segunda empresa, ela me cobra, vamos ver aqui, 120 mil por quilômetro construído, que ele também chama de N, e quanto aqui? 150 mil fixo. Deixa eu passar aqui para o outro lado. O que vai me dar o quê? Olha só, o valor da empresa 2 é de 150 mil fixos, acrescidos de 120 mil por, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar, né? Por quilômetro construído, por N, N de quilômetro construído. Então eu já sei quanto a empresa 1 me cobra, que é isso, e quanto a empresa 2 me cobra, que é isso. Agora vamos continuar a leitura. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação, eu quero saber qual a equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente. Eu quero uma equação que vai me dizer que, olha, tanto faz, é indiferente você escolher ou a empresa 1 ou a empresa 2, é indiferente, tanto faz para você. Olha só, tanto faz, é indiferente. Indiferente é o que, gente? É igual. Tanto faz uma ou outra. Indiferente é igual. Então eu tenho que pegar o valor da 2 e igualar ao valor da 1. Simples. 150 mil mais 120 mil N. Já viu que nem vai caber no quadro, né? Então a gente já vai jogar logo a resposta certa, tá? Olha só, vou eliminar os 3 zeros aí de tudo, do 1000, vou tirar o 1000 aí, tá? Então vai ficar 150 mais 120N, indiferente, ou seja, igual a 350. Vamos lá, vamos deixar arrumadinho bonitinho. Isso mesmo, 350 mais 100N. Aqui está a equação que me diz, olha, tanto faz você escolher tanto uma quanto a outra. O valor é indiferente, ou seja, é igual. Então eu pego a equação 1 igual à equação 2. A gente tem o que aqui de alternativa? 100N mais 150N. Não. Cadê? 120 mais 150 igual a 100 mais 350. Letra A. A de amor. Só toma cuidado que aqui está escrito assim, ó. 100N mais 350, ou seja, essa veio do lado de cá, igual a 120N mais 150. Beleza? E aqui a gente encerra essa questão. E para finalizar nossa aula de hoje, a gente vai para uma questão também muito legal sobre equações. Valeu? Então vamos nessa. Vamos lá, turma, finalizando nossa aula de hoje.
Beleza? Olha só, eu trouxe aqui a questão 171 do Enem de 2013, também da prova azul. Essa questão é muito, mas muito interessante e eu acredito que vocês vão gostar muito dela, tá? Então vamos lá. Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo, verde, amarelo e vermelho, a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos e o tempo em que a luz verde permaneça acesa seja igual a 2/3 do tempo em que a luz vermelha fica acesa. A luz verde fica acesa em cada ciclo durante x segundos e cada ciclo dura y segundos. Qual é a expressão que representa a relação entre x e y? E aí, como de costume, você lê e não entende nada, então você tem que voltar e ler novamente. Aplicando o nosso método, lê um pouquinho, escreve, lê um pouquinho, escreve. Quando você menos esperar, todo o nosso probleminha já vai estar armado e aí vai ser muito simples você chegar na resposta final, tá bom? Então vamos lá, vamos devagarzinho, olha só. Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo, então eu sei que um ciclo completo, vamos chamar aqui de C, de ciclo completo, é o verde, o amarelo e o vermelho. Então vai ser o tempo do verde, vamos botar aqui, o tempo do verde mais o tempo do amarelo mais o tempo do vermelho. Isso é um ciclo completo, tá? Ele me diz isso, um ciclo completo dura isso. O ciclo completo é o tempo do verde mais o tempo do amarelo mais o tempo do vermelho. Além disso, ele me diz que a luz amarela permanece acesa por 5 segundos. Então, no lugar do amarelo, eu vou colocar 5. Além disso, o que é que ele me fala? Olha só, cadê? A luz verde, então vou botar aqui, V de verde, permanece acesa, cadê? A luz verde permaneça acesa é igual a 2/3 do tempo da vermelha. Então essa é a minha primeira relação, tá certo? O verde é equivalente, ou seja, é igual, fica no mesmo tempo que 2/3 da vermelha. Já já eu substituo isso daqui, tá certo? Então vamos continuar. A luz verde fica acesa durante x segundos. Então aonde tem V de verde, eu vou colocar, ó, 5 segundos, eu vou colocar, ó, x segundos, porque ele me fala que o verde é x segundos. Então, 2/3 do vermelho. Eu sei quanto vale o vermelho, gente? Eu não sei quanto vale o vermelho. Ele só me fala que o verde, então aqui no lugar do verde, eu já vou colocar um x. Eu não sei quanto tempo o vermelho fica, porque se eu colocar mais outras letras aqui, vai complicar tudo, vai embolar. Então, eu tenho essa relação que ele me dá, eu tenho que usar ela para deixar tudo em função de um único valor desconhecido, que é o x. X é 2/3 do vermelho. Então, olha só, 2/3 está multiplicando. Ele passa para o outro lado dividindo. Como é que divide, pessoal? Inverte. 2/3, 3/2 é igual ao vermelho. Então, vermelho é 3/2 vezes x. 3/2 vezes x. E aqui está a minha equação. O ciclo completo em função apenas de x. Mas ele me fala, ó, que o ciclo dura y segundos. Então, eu vou chamar isso de y. Acabou. Y de um lado, x do outro. Aqui está a minha equação resolvida, mas ao olhar as alternativas, eu não encontro nada parecido com isso. E não precisa se preocupar com isso, não precisa se desesperar com isso. Tá certo? Como é que a gente resolve aqui? Primeira coisa, y, ó, x com x e número com número. Eu tenho x
mais 3 sobre 2, 3x sobre 2, mais 5. Então eu preciso juntar um chocolate, né? Que não é um chocolate mais 3 sobre 2 chocolates. Então vamos lá, né, pessoal? Como é que fica aqui? 1 mais 3 sobre 2, né? Tudo sobre 2, ó. 2 mais 1, pera aí. 2 mais 3, desculpe. 5 sobre 2. 5x sobre 2 mais 5. Ainda não tem, professor, a alternativa. Sem problema. Vou passar o 5 para lá negativo. Então vai ficar y menos 5 igual a 5x sobre 2. O 2 está dividindo, vou passá-lo multiplicando. Então vai ficar y menos 5 vezes 2 igual a 5x. Ó, pessoal, distributividade aqui, tá vendo? 2y menos 10, porque 2 vezes 5 é 10, é igual a 5x. Olha a minha equação pronta. Vou passar tudo para o lado de lá. 5x menos 2y mais 10 igual a 0. Chego na minha resposta correta, letra B de bola. Tá resolvido o meu problema. Então, aí no quadro está toda a questão para você dar uma olhada. Você pode voltar ao vídeo, assistir de novo, pode cá embaixo comentar qual foi sua dúvida, que no sábado, todo sábado sai aula de dúvida, tá certo, pessoal? E não há desculpas para você não aprender. A gente fez aqui um monte de questões sobre lê um pouquinho, escreve, lê um pouquinho, escreve, para você aprender a interpretar um pouco melhor esse tipo de questão, tá certo? Aqui do lado eu estou deixando para vocês outras questões que a gente não pôde fazer aqui nesse vídeo, porque nosso tempo é limitado. Então você ainda pode tirar dúvidas comigo sobre essas questões e mais para frente também eu vou resolvê-las e postar aqui no canal. Tá certo, galera? Então essa foi nossa aula de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, posta lá, faz um stories no Instagram, diz, olha, estou estudando com o professor Lucas e tal, compartilha lá. Fica ligado também no Instagram que tem vídeo todo santo dia. Lá no Facebook também tem vídeo todo santo dia. Até aqui no YouTube também vídeo todo santo dia, tá? Não há motivo para você não estudar para o Enem. Eu espero que você tenha gostado da aula. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.